Meu sobrinho foi campeão mundial na categoria mais importante da faixa marrom. Estou aqui com Rairon Gracie. Ó, tem muita gente que fica falando assim, Kira, mas você é prima, você é sobrinha, você é tia. O que você é do Rairon? O que eu sou sua? Depende da idade, ela vai mudando, né? Antes era prima, antes era tia, agora ela tá novinha ainda, agora tá novinha ainda. É o seguinte, porque o Rairon, né, nós convivemos e vivemos juntos desde ele pequenininho. Então, quando a diferença era muito grande, agora não é tão grande, eu falava, vem aqui com a tia, ô Rairon, vem aqui, papapá, eu que puxava a orelha. Aí agora ele já tá maior que eu, aí às vezes eu fico assim, caramba, e agora? É primo ou é tia, né? Porque eu saio com esse grandalhão aqui falando, ô tia, aí fica difícil, fica complicado. Mas seguinte, vou explicar para quem não tá muito, né, não conhece muito sobre o jiu-jitsu, o que é a categoria absoluto. É uma categoria na qual não tem limite de peso e é a categoria mais disputada e mais cobiçada do jiu-jitsu. O Rairon foi campeão mundial na faixa azul, na faixa roxa. Na faixa roxa você ganhou absoluto também? Absoluto também. Peso absoluto. Então, campeão mundial na faixa azul, peso absoluto na faixa roxa e agora absoluto na faixa marrom. Foi incrível. Tava 2 anos perdendo vários campeonatos. 2 anos no sufoco. Só segundo lugar, terceiro lugar. Aquelas lutas bem duras assim. E no mundial você conseguiu vencer desse ano. Como é que foi esse teste de resiliência, né? Foi sensacional. Eu estava há 2 anos, todos os campeonatos principais, eu fiquei em segundo lugar no peso, que eu sou super pesado. Eu fiquei em terceiro lugar no peso e segundo lugar no absoluto. Então eu perdia no peso, ficava revoltado, aí caía para dentro no absoluto. Então todos, sem exceção, foi esse resultado. Então chegou no Mundial desse ano, eu falei, não aguento mais perder, não aguento mais ficar em segundo lugar. E aí eu fiquei em segundo no peso, e aí pelos meus cálculos eu falei, agora é hora de ficar em primeiro no absoluto. E contando dos bastidores do Mundial, foi o seguinte, né? O Rairon estava morando há muitos anos em Nova York com o Renzo, e aí ele falou assim, essa temporada eu vou ficar um tempo com o Roger em Londres, para poder, né, treinar com ele, pegar aquele aprimoramento técnico, porque o Roger realmente é um cara sensacional. E ele é tão sensacional que hoje o Roger tem quantos anos, mais ou menos? 40, eu acho. 42, eu acho. Depois eu vou botar por o Roger aí, mais velho que ele é, mas é por aí. E o Roger, ele consegue treinar num alto nível, mesmo não sendo mais atleta, ele não está mais competindo, então ele não tem uma rotina de treino, né, tão constante quando ele competia, mas ele consegue realmente colocar esse treino em prática e treina duro com qualquer um. Já vi ele chegar na academia e ter vários campeões mundiais, campeões mundiais atuais. Atuais campeões não mundiais, nomes, mas... que a gente não pode dar nomes. Inclusive, bota aqui nos comentários quem você acha que treinou. Quem você acha que treinou com o Roger. Mas assim, e ele vai lá, né, e faz um treinão, né? Normalmente ele finaliza. Por quê? Porque ele tem uma técnica muito apurada que fez ele ganhar todos os títulos que ele tem, mas ainda se manter treinando por muito tempo, né? Porque eu vejo que às vezes os campeões eles vão lá, só treinam força, explosão, ganham 1, 2 anos e depois acabou, não tem mais carreira, né? E eu acho que pelo fato da faixa preta ser 10 minutos, isso ajudou muito ele, porque ele é focado na técnica. Então, assim, é fácil alguém conseguir fazer força por 5 minutos, 6, mas aí passa dos 6 para os 10, é muito difícil você conseguir aquela, né, pujança ali. Pujança. O que eu falei? Bujança. Falei bujança? Falou. Coisa de tia. Tia corrige mesmo, não tem problema, vai. E aí, fazer força até o final, né? Então, ele, quando chega no final da luta, que eu acho que a gente vê o melhor da sua técnica. Aí o Rairon ficou lá, eu fui lá visitar em Londres, eu tô conversando assim, e Rairon, como é que você tá sentindo pro Mundial? Tá tudo bem? Os treinos com o Roger? Hoje o treino foi maravilhoso. Em 10 minutos eu bati 8 vezes, entendeu? Estou indo com a cabeça muito maravilhosa. Estou indo com a cabeça muito boa pro Mundial. Ótima escolha. Mas era assim mesmo, seu treino com ele era sempre... Pior do que isso. Eu treinava com ele uns 10 minutos, assim, e batia, sei lá, 5 vezes, entendeu? Mas, Rairon, qual foi, assim, o grande pulo do gato que você viu desse treinamento que você fez com o Roger pro Mundial que você lutou? Eu acho que, assim, com o Roger, eu aprendi muitas técnicas que
pequenos detalhes, né? Porque quando a gente fala do Roger, né? E para vocês que não sabem, o Roger é considerado, assim, sem sombra de dúvidas, o melhor lutador de jiu-jitsu. Foi o melhor lutador da sua geração. Não é nem discussão. Não há discussão em relação a isso. Então, Roger Gracie, ele é 10 vezes campeão mundial. Mas não é só a questão dos títulos, porque não a só maneira que ele venceu os seus adversários, ele, assim, realmente dominou todos eles e é algo que eu nunca vi ninguém. Ninguém nunca fez isso, né? De dominar nesse nível, de finalizar todo mundo. O Roger é incrível, ele mora em Londres, ele é brasileiro, mora em Londres. Volta e meia ele tá aqui no Brasil também, já fez seminário aqui na Gracie Corp. Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre ele, entra lá no rogergracie.tv. Ele dá aula online, tem vários vídeos. Para todo amante de jiu-jitsu, vai lá tem que ir lá. Vai assistir o Ryan batendo para ele um pouquinho, que tá tudo lá no rogergracie.tv, tá? Mas, e aí vamos voltar para o seu campeonato, né, Ryan? Então você estava nesse hiato aí de medalha de ouro, Sim. Porque você arrebentou na azul, arrebentou na roxa, na marrom ficou ali patinando um pouquinho. Eu vou chegar com tudo na marrom e... E como é que você trabalhou a sua cabeça nesse tempo? Porque não é fácil, né? Você tá ganhando tudo e aí você depois chega e pum, difícil, bate na trave. E aí tem a pressão, todo mundo tem uma expectativa em cima do Gracie, de você, como é que foi? Eu cheguei na marrom lá em cima, né? Eu tinha acabado de ganhar o peso absoluto da roxa, a categoria, e o peso, né, e o absoluto, que são todos os pesos. Então eu cheguei cheio de confiança e eu competi a primeira vez na marrom, ganhei, e aí eu consegui ganhar os campeonatos menores e todos os principais eu fui perdendo. Fiquei vice-campeão, terceiro lugar, né? Mas não era o título que eu almejava. Então, conforme o tempo foi passando, você começa a se questionar em relação à sua capacidade, né? Então, eu lembro constantemente no treino e até nos campeonatos que eu competi, tendo que me relembrar, né? Isso aqui faz parte de um processo, eu estou aqui a longo prazo, eu não vou parar de competir nessa próxima competição. Então, para mim, isso foi a grande diferença entre saber, né, a diferença entre esse campeonato e o que eu quero alcançar no jiu-jitsu, né? O que eu quero deixar escrito como a minha história. Então, acho que principal para mim foi pensar a longo prazo, pensar qual é o legado que eu quero deixar no jiu-jitsu. Isso é incrível mesmo. Quando você tem essa mentalidade, você até não se coloca tanta pressão naquele campeonato, né? Eu preciso ganhar de qualquer jeito, porque... Não, calma aí. Olha só quantos anos eu tenho, né? A minha estratégia é lutar até, 35 anos. Sim. Né? Então, você tá com 21 agora. Exato. Então, a gente tem aí mais 14 anos pela frente para ver o Rairinho brilhar. E eu lembro de uma história muito legal que o Roger me falou. Eu era faixa azul, estava no europeu, e aí eu cheguei para ele, estava nervoso, né? Eu falei, Roger, eu estou muito nervoso. Você já ficou nervoso? Aí ele, não. Eu, beleza, ajudou. Aí ele falou, cara, se você está nervoso no campeonato europeu de azul, imagina quando chegar no mundial final de preta. Aí na hora que ele falou isso, eu falei, é verdade, eu não posso estar nervoso agora, vai piorar, vai ficar 10 vezes pior. Então, por necessidade, eu relaxei na hora. Esse campeonato, inclusive, ganhei de azul, era juvenil. Então, desde então, eu tenho isso em mente, né? Estou chegando perto da preta já, então não sei se essa estratégia vai funcionar, mas aí eu dou uma ligada para ele e tenho certeza que ele vai dar eu acho que esse nervosismo pré-competição, ele é comum, né? Eu na minha carreira como atleta, eu achava até bom, porque ele me botava no momento presente, ele me conectava ali àquele momento, e me deixava assim pronta para agir, sabe? Porque se você entra relaxado demais, eu acho que você não... Às vezes, eu pelo menos, se eu entro relaxada demais, eu não conecto. Então tem que ter aquela adrenalina, ao mesmo tempo, esse equilíbrio, né, que você faz muito pela parte mental, pela respiração, tem que existir, porque se você deixa essa adrenalina te consumir, você não age. E aí você perde o timing, você perde aquele momento certo de agir na posição, você perde aquela hora de defender uma técnica, né? Então, você tem que estar naquele equilíbrio. Tipo, opa, subiu demais, desce, vamos organizar aqui. Eu acho que a respiração ela é super importante. Eu vi lá no Mundial, você trabalhando muito essa parte de respiração, né, que você aprendeu com o mestre Orlando Cane. Quando que você deu essa virada de chave para poder também controlar as suas emoções? Desde a faixa azul eu venho testando vários métodos de me acalmar, de estar mais aquecido antes da luta. Então, a respiração foi algo que eu aprendi com o Orlando Cane e o Rickson, meu tio-avô.
Sei lá, seu tio avô, mas família é muito grande, a gente nunca sabe. Mas é tio, vai, tio. Meu tio, né, focou muito em respiração e ele conseguiu, assim, né, demonstrar um jeito muito bonito nas competições e algo que a gente sempre conseguia ver é que ele não cansava. Então, a partir do momento que eu observei isso, eu adotei isso para minha rotina de pré-campeonato. Então, eu chego no campeonato, sei lá, 1 hora e meia antes e começo a fazer a respiração meia hora antes de lutar. E toda vez que eu faço a respiração, eu fico muito mais tranquilo, muito mais relaxado. Eu sinto que o meu corpo, né, eu estou pronto para lutar. Então, desde então que eu fiz isso a primeira vez de faixa azul, todo o campeonato, sem exceção, eu faço esse treinamento de respiração. É uma prática diária, né? Eu, assim, fiz durante a minha carreira como atleta e eu tive uma diferença enorme, assim, antes de aprender a respirar direito e depois. Porque antes eu respirava muito aqui em cima, né, pelo tronco, Sim. Então eu acabava muito cansado das lutas. E aí, quando você está cansado demais, você nem raciocina. E aí, depois que eu comecei a adaptar e trazer essas ferramentas da respiração, respirar com o diafragma, aí depois você vai crescendo na costela, no tronco, aí tudo mudou. Assim, eu conseguia fazer uma luta super intensa sem ficar, né? Não é que eu não ficava cansada, a gente acaba ficando ofegante, mas não saía do controle, né? Essa respiração. E é engraçado, porque eu lembro várias vezes que eu estava na luta e eu, né, focando na respiração, respirava errado, fazia uma besteira na luta e depois nem lembrava como que eu tinha feito aquilo. E Orlando fala muito sobre isso. Você não respira direito, acaba que você não consegue pensar, raciocinar direito. Então, é uma grande diferença. Inclusive, eu gravei um podcast com o Orlando Cani, tá? Tá aí no meu canal, só procurar, tem vários ensinamentos incríveis, não só da respiração, mas como praticar a meditação, colocar todos esses fundamentos para sua vida, assim, confesso, valeu. Indico muito, agora você puxa minha orelha, né? Indico muito para vocês darem uma olhada aqui, é só puxar lá Orlando Cani, tá? E aí, Rairinho, você, enfim, perdeu o peso, você fez lutas duríssimas no seu peso. Duríssimas. Assim, só guerra. Só luta dura, todo mundo muito bem preparado fisicamente também. Na final você perdeu e você ficou bem cabisbaixo ali depois. Aí teve uma conversa com o Roger, como é que foi essa conversa? Então, todas as lutas do peso foram duríssimas, como a Kira falou. Então eu fui assim, cada luta eu falei, eu tenho que me puxar mais. Aí fui puxando, aí chegou na final, eu falei, vou ganhar. E aí a final eu perdi do peso, né? Então eu fiquei assim, era o meu 5º campeonato, acho, se eu não me engano, que principal, né, os grandes campeonatos do ano, né, o Pan-Americano, Europeu, Mundial e o meu 2º Mundial de Marrom. E aí eu perdi pro mesmo cara que tinha me ganhado ano passado e me ganhou no Pan. Então chegou ali na final, eu perdi de novo, aí eu fiquei, sabe, cabisbaixo. Então eu falei, eu tive que realmente, eu tive essa conversa com o Roger e eu vi ele em mim uma oportunidade de achar essa força de vontade aonde eu estava completamente sentido ao contrário, né? Eu estava sem vontade de lutar naquela hora, de lutar no absoluto. Então eu, antes de até me convencer, eu fui lá, me registrei, né? Me inscrevi no absoluto. E aí eu falei, agora, já que o meu nome está inscrito, eu não tenho mais escapatória, eu tenho que lutar. Sim. E a partir desse momento que eu fiz essa E aí você muda a mentalidade, né? Você muda a mentalidade. Isso é muito bom, porque assim... Girar a chave. Cara, não tem mais como ficar pra baixo. Você tem que mudar. Tá lá, agora eu vou ter que Você lutar, tem que mudar. Então, e eu lembro que eu falei assim, Rairon, agora mudança de mentalidade total. Você vai entrar diferente pra esse absoluto. E o Rairon entrou outra pessoa. Só lutão. E as lutas, né? Você fluiu mais, você se soltou muito mais no absoluto. Parece que saiu aquele peso. Já perdi mesmo. Então agora é só fazer luta boa pra poder... O que vier é lucro. Exato. O que vier é lucro. Aí vamos falar da final, né? Final, você ganhou por uma vantagem. Duas vantagens. Numa luta muito, muito dura, que foi com um aluno do Preguiça. Qual o nome dele, do menino que você lutou? Acho que Gabriel, se não me engano, Gabriel Brod, eu acho. Então, foi aluno do... eu lembro que era o aluno do Preguiça. Certeza que o sobrenome dele é Brod. É aluno do Preguiça. Aí o Preguiça estava gritando aqui do lado, foi muito engraçado. Né? O Preguiça, amigo nosso.
E aí o preguiça gritava, vantagem! Aí eu, não foi vantagem não sei o quê. Aí depois a gente ficou até brincando. Qualquer coisa que acontecia na luta, a gente ficava aqui, vantagem, brincando com o outro. Mas eu acho que é legal essa coisa, né, da comunidade do jiu-jitsu. Mesmo a gente enfrentando alunos de amigos nossos. É uma rivalidade positiva. É uma rivalidade positiva, sem essa coisa de, não falo com ele, por que tá gritando ali pro adversário do Ryan. Mas aí vamos falar da luta. Qual foi a sua cabeça para essa luta? Porque o Absoluto foi correndo rápido, né? Tipo, você não teve nem tempo quase para descansar. Não, assim, eu vi, né? Eles colocaram as duas chaves, os dois lados da chave para correr ao mesmo tempo. Então eu vi o meu oponente que foi na final lutando, e ele estava lutando super bem, estava finalizando, acho que, não sei se finalizou todas as lutas, mas praticamente várias lutas. E chegou na final eu e ele, né? E eu já estava esperando que talvez podia ser ele, porque a gente lutou no ano passado, de 2 anos atrás, de roxo. Foi a semifinal do Absoluto. E nessa eu consegui ganhar, então eu sabia que ele era muito duro, já tinha, né, trocado, enfim, lutado com ele. E aí chegou nessa hora, quando a gente foi lutar, né, eu falei, agora é a hora. Eu lembrei na hora como eu estava pensando antes na final do meu peso, e eu fiz uma troca, como você disse, uma troca completa de mentalidade. E eu falei, agora eu tô vindo aqui para ganhar, né? Eu não vou ficar em segundo lugar de novo, já era. E bastidores, eu tô na torcida ali com o Roger. Kira ficou mais nervosa que eu. Fiquei muito mais nervosa até quando eu lutava. Aí tô lá na torcida, aí o Roger, ele tava entrando, aí o Roger, pô, Kirinha, o Rairinho tem que ganhar, né, cara? Pô, ele tá batendo na trave direto, pô. Ele tem que ganhar, porque aí ficar perdendo toda hora, cara, é muito ruim pra cabeça. Não, agora ele vai ganhar. Eu tô sentindo, cara, uma coisa positiva. A gente tem que... Falei, isso mesmo, Roger. Pode deixar que eu vou gritar muito aqui. Fala do ângulo com o Fábio Gurgel. Aí outra coisa foi muito engraçado. O Fábio Gurgel tava com a gente, né? O Fábio Gurgel, ele foi treinador da equipe de alto rendimento da Aliança, né? Que é um time de jiu-jitsu. Hoje ele tá mais na parte administrativa da equipe dele. Mas ele tem um olhar ali pra luta, sabe muito bem como ser um bom coach. E aí eu tava do lado dele assim, a luta tava aqui, né? Vamos lá. Aí eu tava aqui, eu, Fábio e Roger. Aí o Rairo entrou aqui. Aí eu falei, calma aí, Fábio, que eu vou sair pra cá. Ele, Kira, não faz diferença nenhuma daqui pra cá. Eu falei, não, calma aí, a projeção da minha voz vai bem no ouvido do Rairo ali. Aí o Rairo ganhou ele. Kira, tem tudo a ver com a sua voz, cara. Não sai desse ângulo nunca mais na sua vida. Aí, ó, Fábio, deu certo, hein? Segredo o ângulo do coach. O ângulo é o segredo. E aí a luta foi duríssima, começou perdendo. Comecei perdendo, aí ele puxou, e aí... Se eu não me engano, né? Porque várias vezes eu esqueço como foi a luta. Não, isso acontece demais. Né? Isso acontece demais. Quando você luta, você faz tantas lutas, foram 7 lutas no campeonato. Aí você fica, caramba, como é que foi? Enfim, sei que no final você estava perdendo. Sim, estava perdendo 100 quilos por baixo. E você por baixo, o Rairon por baixo, nos 100 quilos, eu olhava no rosto dele, ele estava assim. Fazendo respiração. Respirando. Aí eu olhei, começou 1 minuto e meio, 1 minuto e 20. Eu, meu Deus do céu, agora ele tem que se revoltar ali embaixo, sair com tudo. Aí eu só gritava, Rairinho, 1 minuto e 20, agora é a hora, vambora. Eu estava numa posição muito exposta, mas se eu também tentasse sair muito, eu ia acabar me expondo ainda mais. E aí ele ia conseguir fazer uma vantagem, uma pontuação, enfim. E provavelmente aquilo ali iria decidir a luta. Então eu fiquei tranquilo ali nos 100 quilos por baixo, né, que não é uma posição boa. E eu fiquei respirando, tranquilo, né, vendo o tempo, claro, escutando o tempo. E aí ali, tranquilo, quando eu vi, né, a oportunidade que ele tentou pontuar, tentou colocar o joelho na minha barriga, ele abriu um pouco de espaço. E nesse momento eu consegui sair dos 100 quilos. E aí ele puxou para a guarda novamente, e aquela ali era a decisão da luta. Porque a gente estava empatado. Então, assim, quando a luta empata no jiu-jitsu, vai para a decisão do árbitro. Então, é uma decisão quase que pessoal, né, assim... O árbitro escolhe quem ele acha que atacou mais. E o ideal é não deixar na decisão do árbitro, né? Você tem que lutar até o fim. Tava faltando o quê? 30 segundos? 30 segundos ou menos, né? 30 segundos ou menos. Eu fiquei, né, sem ar e sem voz, porque o que eu gritei nessa luta não está no gibi. Sei que o Rairon deu uma levantada, foi já passando a guarda, deu aquela pressão. Fala o nome aí do La Jaca Move. O pulo da jaca. O Rairon deu um pulo. Eu fico brincando que ele cresceu tanto Estamos chamando de jaca. Que eu fico falando assim, parece uma jaca voando. Aí agora eu fico assim, Rairon, dá um pulo da jaca, o pulo da jaca.
Cara, ele deu o pulo da jaca. Depois eu vou mostrar pra vocês. Né? Foi passando a guarda, enfim. No final, o Ryan ganhou. E foi uma emoção enorme, foi muito bom. No final, eu passei, né? Assim, cheguei do lado dele, fiz a pontuação, fiz a vantagem. E aquilo ali decidiu a luta. Aí eu lembro que eu caí, todo mundo torcendo, eu caí. Eu olhei pro placar. Eu falei, antes de comemorar, deixa eu ter certeza que eu ganhei mesmo pra finalmente comemorar. Graças a Deus deu tudo certo. E qual é a sensação dessa vitória pra você? Demais, essa aí foi sensacional. Eu lembro que quando eu ganhei o meu primeiro título mundial de azul, juvenil, foi o meu primeiro campeonato mundial que competi. E eu me senti muito feliz, assim, mas não chegou aos pés de como eu me senti desse campeonato. E eu tenho certeza que isso foi por causa das minhas derrotas, né? Esses 2 anos perdendo na final, batendo na trave, no peso, no absoluto. Então, quando eu ganhei esse, assim, toda aquela energia, né, que estava acumulada de todas as derrotas, eu consegui, né, ficar bem satisfeito. Qual é a sensação de uma vitória, Jairo? Como que você se sente, assim, por dentro? Sente o rei do mundo, sente muito bem. Parece que está flutuando, né? Não tem sensação melhor. É aquela sensação ali que todo o trabalho foi recompensado, que tudo valeu a pena, né? Todos aqueles momentos de dúvida valeram a pena. E Jairinho, a pergunta que não quer calar, tá todo mundo falando para você pegar a faixa preta, que você tem que ir para faixa preta, que blá blá blá. Como é que é essa comissão aí que tem que te aprovar para faixa preta? Tem o comitê Gracie, que aí sentam todos numa cadeira. Aí todo mundo levanta a mão pra ver. Aí levanta a bandeira. Levanta a bandeira pra ver quem é que vai. Pra ver se ele tá aprovado pra faixa preta. E aí, quero ver aqui nos comentários. Vocês, faz parte do comitê, eu faço parte do comitê, tem o Rickson, tem o Roger, tem o Renzo, tem o Ralf, tem um comitê, é grande. Aí vamos ver qual bandeira que o pessoal vai levantar, mas eu quero saber de vocês. Coloca aqui nos comentários o que vocês acham. Jairo merece ou não merece ir pra faixa preta? Compartilha esse vídeo, tá? E sigam o Jairon lá nas redes sociais, @JaironGracie. Jairinho, te amo. Pulo da jaca. Pulo da jaca, the jaca move. Valeu.